Programa Manhã da Gente. Oferecimento Max Bijuterias, sua loja de bijuterias finas e acessórios. JR Cabeleireiro, Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos 434 Bessa, 3021-8811. Impactos Moda Feminina, Manaíra Shopping Piso Superior, 2106-6010. Enovar Imóveis Planejados, boas escolhas levam ao bem-estar. 3246-7400. Afins Cosméticos, Shopping Sul 3235-8671 e Manaíra Shopping 2106-6171. Termoqueir, a mais completa clínica de estética de João Pessoa. Avaliação gratuita. 8601-1266. De volta aqui, diretamente dos nossos estúdios, Manhã da Gente no ar, 8 horas e quantos minutos? 7 minutos, isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, no nosso estúdio estamos recebendo o ginecologista e obstetra João Vinagre, que vai tirar as nossas dúvidas sobre o tema de hoje. Então, bom dia, doutor. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu. E hoje o assunto é sobre anencefalia e eu queria já começar perguntando o que seria a anencefalia. Isso. Anencefalia é um defeito do tubo neural. Tubo neural é uma estrutura embriológica que dá origem ao encéfalo e à medula espinhal. Então essas crianças nascem com esse defeito, elas nascem com falta de desenvolvimento total do cérebro e também não tem a calota craniana. A consequência disso é que são crianças surdas, cegas, inconscientes, incapazes de sentir dor, e essas crianças sobrevivem muito pouco, porque elas geralmente nascem só com uma parte que nós chamamos de tronco cerebral, que é responsável pela respiração e os batimentos cardíacos. Então é o conceito de anencefalia. A mãe pode ser colocada em risco também, doutor? A mãe pode ser colocada em risco porque geralmente essas crianças têm dificuldade de deglutição intraútero. Todo bebê, dentro da barriga do bebê, dentro da barriga da mãe, no útero, eles engolem o líquido amniótico. Esses bebês, por terem essa dificuldade de deglutição, então a mulher fica com muito líquido, é o que nós chamamos de polidrâmino. E esse polidrâmino pode trazer consequências para a mãe. O que é que causa a anencefalia? Não existe uma causa específica. Existem situações que favorecem essa anencefalia. Ela é muito rara. É um caso entre 10 mil nascimentos nos Estados Unidos. Nós não temos no Brasil a estatística precisa, mas a estatística nos Estados Unidos mostra que é um caso em 10 mil. As mulheres que já tiveram um feto anencéfalo, elas têm uma chance de 5% de terem outro feto anencéfalo. Por quê? Mães diabéticas nós não sabemos explicar. Talvez seja um problema genético. Mães diabéticas têm o risco de 6 vezes mais de terem um bebê diabético também. A idade também é importante nessas pacientes. Ou pacientes muito jovens, como adolescentes, ou mulheres acima de 35 anos de idade, também tem uma maior incidência de anencefalia. Como mulheres brancas também tem uma maior frequência de anencefalia, geralmente são fetos femininos. E o fator mais importante é a deficiência de uma vitamina chamada ácido fólico. Esse ácido fólico é tão importante que nos Estados Unidos, desde 98, foi obrigado que os alimentos tivessem uma suplementação do ácido fólico para que tivesse uma prevenção dessas alterações, distúrbios do tubo neural. E houve um decréscimo bastante importante. Isso é tão significativo que a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, solicitou que todos os obstetras
prescrevessem em suas pacientes o ácido fólico no início da gestação. E mais ainda, recomendou que estas gestantes, que todos os ginecologistas recomendassem às suas pacientes que, se elas quisessem engravidar, tivesse a suplementação do ácido fólico no mínimo 3 meses antes do desejo dessa gravidez. Ok. Bom, gente, é o seguinte, tem um recadinho pra vocês aí, tá certo? Muito importante pra você que tá em casa, tá? Daqui a pouquinho a gente continua o assunto sobre anencefalia, é um assunto muito importante, você que tá em casa já fica atento. Quem quiser pode estar ligando pra cá, tirando suas dúvidas no 3262-0404, tá certo? Mas quando o assunto é aborto, as opiniões ficam aí divididas. E a nossa produção conversou com um advogado aí, né? E daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês essa matéria. Mas olha, festa de São João tem tudo a ver com alegria, não é mesmo? Música boa, gente bonita, muita história pra contar. E pra você aí não acabar, né, com essa alegria, né, a alegria dos outros, você tem que ficar atento nas ruas e nas estradas do nosso Brasil. Por isso, ó, se beber, não dirija. Se tiver cansado, não dirija. Se tiver com sono, não dirija. Pede pra alguém que tá aí do lado dirigir. Ou para o carro em algum lugar, dá uma descansada e depois volta, tá bom? Porque, olha, nessas festas de São João, de São Pedro ou em qualquer outra festa, né? Fica melhor quando a gente preserva a nossa vida e a vida das pessoas. Então, veja o recado do Denatran, né? Ministério das Cidades, Governo Federal. Olha só. É isso aí, meu amigo. Preste atenção no recado que eu vou lhe dar. É, meu amigo, a lei seca endureceu. Se bebeu e dirigiu, considere que perdeu. Hoje a tolerância é zero. Quero que você perceba. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Vá de carro ou de moto, não estraga a diversão. A lei seca é sua amiga. Aqui fica a sugestão. A melhor tradição é preservar a vida. Se beber, não dirija. Ministério das Cidades, Governo Federal. É isso aí, olha só, é não beber, viu, minha gente? Vamos preservar a vida. E olha só, você pode participar pelo telefone 3262-0404. Quer fazer a sua pergunta, tem alguma dúvida sobre o nosso tema? Interaja ao vivo conosco pelo 3262-0404. Doutor, tem alguma expectativa de vida para um bebê que nasce com anencefalia? Infelizmente não, o prognóstico é péssimo. A grande maioria das crianças com anencefalia ou qualquer outro problema genético é abortado e as mulheres nem sabem que abortaram. No entanto, 55% dos que nascem mortos. E os outros 45% sobrevivem em torno de 24, 48 horas. Nós temos casos de bebês, inclusive aqui no Brasil, que já sobreviveram quase 2 anos. Isso é raro acontecer. É um verdadeiro milagre, né? É um verdadeiro milagre, mas normalmente 55% nasce morto e o restante, com 24, 48 horas, morre de parada cardiorrespiratória. Agora sim, a mãe, ela corre o risco, né, de acontecer alguma coisa, a gravidez, durante a gestação dela, ela corre algum risco, ou se ela ocorrer algum risco assim, ela pode ser interrompida a gestação? Como é que faz? O maior risco que existe é exatamente o polidrâmino, que é aquele aumento do líquido, que existe condutas específicas obstétricas para se tomar frente a uma paciente que tenha polidrâmino. E também, como nós já vimos, são pacientes, muitas delas diabéticas, que também tem que ter um protocolo específico para essas pacientes diabéticas, porque, como já foi dito também, elas têm 6 vezes mais chance de terem um problema de um bebê com anencefalia do que as outras mulheres sem diabetes. Bom, tem um telespectador chamado Alexandre, ele é de Bahia, ele está perguntando, Alexandre, ele pergunta sobre, o nome é Ana. Ana tá. Alexandre. Certo. Ela está perguntando o que, Will? Qual o exame que é realizado para descobrir se caso o bebê tiver com anencefalia? O diagnóstico é de certeza e muito preciso.
a ultrassonografia com 12 semanas, que é obrigatório todas as mulheres grávidas fazerem essa ultrassonografia com 12 semanas de gestação. Então o diagnóstico é muito preciso. É a translucência. A translucência nucal. Certo. Então neste exame vai ver que não temos presença de encéfalo, não existe a calota craniana, e isso é muito preciso, é um exame fácil de ser dado diagnósticos. Se quiser, pode-se solicitar outros exames, que são exames de marcadores específicos, mas o básico mesmo é a ultrassonografia na 12ª semana. É raro acontecer hoje em dia de chegar uma gestante, na hora de parir, nós darmos o diagnóstico de uma anencefalia. Tá aí, viu? Um assunto bem bacana, gente, bem bacana mesmo. A gente tem que ficar sempre atento, né, doutor? Cuidar da saúde. Dúvida, fazer pré-natal. Pré-natal, gente, bem direitinho. Não é essa coisa, não vou no médico não, tá tudo bem comigo. Isso não existe não, viu? A gravidez é uma vida que você tá gerando, com toda certeza, não é? E olha só, daqui a pouco a gente recebe JR e sua equipe para fazer uns cortes maravilhosos nessa estação agora, viu? Então fica atento aí com a gente, que o doutor vai continuar aqui. Doutor, deixa eu só te fazer uma pergunta. Por que gera tanta polêmica sobre esse assunto? A polêmica é exatamente a respeito da interrupção. Até do ano passado, como se sabe que é um bebê inviável, como já falei, é raro acontecer um bebê sobreviver mais do que 48 horas. Citei o caso dessa paciente que teve um bebê que chegou quase aos 2 anos de idade, mas a grande maioria são bebês inviáveis. Então, até o ano passado, precisava, para haver a interrupção desta gravidez, era necessário uma petição com o juiz, com o laudo médico, e esse processo era tão demorado que, quando se dava a permissão de se fazer este abortamento, o bebê já tinha nascido, pela morosidade da justiça. Então, o ano passado, 11 e 12 de abril, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, foi o relator do processo em relação ao abortamento terapêutico. Foi uma polêmica no Brasil inteiro, acho que vocês devem se lembrar, no passado, em abril, a mídia muito forte em cima do Supremo Tribunal Federal, principalmente as entidades religiosas, católicos, evangélicos e espíritas, contra a legalidade de que passasse esse processo no Supremo, mas foi depois de 8 anos esse processo no Supremo foi permitido, com score de 8-2, a legalidade deste abortamento terapêutico. Então é um problema muito polêmico, porque toda vez que se toca no assunto de abortamento, é um problema polêmico em todas as sociedades, em todo o mundo. Então, a partir de 11 e 12 de abril do ano passado, legalizou-se este abortamento terapêutico. Se chama abortamento terapêutico porque é um abortamento de um feto inviável. E o Ministério da Saúde dá garantias para que esta paciente venha submeter a esse abortamento em ambientes propícios, ambientes completamente seguros, para que ela tome essa conduta, se ela assim o desejar, como a lei o permite. Ok, doutor. Olha só, vamos conhecer, Marília, a história, né, de uma mãe e um pai que não tem como a gente não se emocionar. Eu lendo o blog, lendo a história dela, eu realmente não me segurei, né? É a história de Joana e Marcelo, no caso da menina Vitória de Cristo, que surpreendeu a medicina. Dá só uma olhada. O Brasil é o 4º país com maior incidência de casos de anencefalia. Corresponde a aproximadamente 1 em cada 1000 nascimentos.
Joana e Marcelo Crochato descobriram, ainda no pré-natal, na 12ª semana de gestação, que a criança tinha uma séria malformação cerebral. O diagnóstico pode ser feito a partir do 3º mês de gestação por meio de uma ultrassonografia. A partir do diagnóstico, as mães que querem interromper a gravidez precisam recorrer a uma decisão judicial, que normalmente leva em torno de 15 dias. No caso de Joana Crochato, ela resolveu deixar a Vitória Crochato vir ao mundo. Vitória nasceu com 38 centímetros e 1,785 kg. Ela foi levada para a UTI neonatal, onde ficou em observação, apenas na incubadora com oxigênio. Após avaliação de pediatra e neuropediatra, Joana e Marcelo ouviram que ela realmente tinha anencefalia. Seu caso era gravíssimo e provavelmente ela teria poucas horas de vida. Mas Vitória surpreendeu a medicina. Em 3 dias, ela já estava em berço normal, sem oxigênio, e começou a receber leite pela mamadeira. Aos 4 meses, uma neuropediatra contratou um neurocirurgião do Hospital das Clínicas, que se interessou pelo caso e realizou uma cirurgia inédita de fechamento do crânio, com a própria pele da menina Vitória. Ela se recuperou muito bem da cirurgia. Nos 2 anos seguintes, ela desenvolveu bexiga neurogênica, que resultava em infecções urinárias de repetição. Os pais da pequena Vitória passavam a fazer exames de urina semanais. Teve 2 internações mais sérias por causa disso, mas logo se recuperou e voltou para casa. Até seu penúltimo dia de vida, ela estava em casa bem, mas teve uma infecção fulminante por uma bactéria hospitalar. Acordou com febre, a levaram ao hospital e após algumas horas ela não resistiu. O caso de Vitória mostra o verdadeiro amor, o amor incondicional, pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Segundo Joana, pelo tempo que ela viveu e todas as reações que demonstrou, muitos médicos chegaram a ficar em dúvida sobre o seu diagnóstico. Mas o fato é que não existe o consenso na medicina e nos exames de imagem era constatado que ela possuía apenas a parte inferior do encéfalo, que é no que consiste a anencefalia. Gente, a gente fica emocionada, né, vendo isso. Eu não sei quem chora, mas sou eu. Porque assim, a gente quer mãe, a gente sabe do amor, a gente já gera um ser, né? A gente fica... não tem condições a gente não se emocionar, né, Márcia? Infelizmente, não tem condições, a gente fica... Como essa mãe foi guerreira, gente. Essa mãe e esse pai foram muito guerreiros, assim... meu Deus, Deus é muito perfeito. Eu não tenho nem palavras, sinceramente eu não tenho palavras para explicar isso. Mas a gente tá com a mãe na linha, né? Tá. Alô? Joana, bom dia. Oi, Joana. Bom dia, Joana. Bom dia, eu não tô ouvindo vocês muito bem. Tô escutando baixo demais, gente. Tem como aumentar o retorno? Oi, Joana. Oi, tá me ouvindo agora? Sim, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Parabéns, primeiramente, viu, pela sua garra. Muito obrigada. Você é uma mãe muito vitoriosa, dedicada, foi muito, assim, né, Priscila, a gente fica emocionada com a história, porque é uma história muito linda, assim, muito emocionante, viu? Muito obrigada. Oi, tá ouvindo? Oi, eu tô ouvindo bem baixinho. Tá baixinho? Tá, Oi. eu tô conseguindo ouvir. Então, Priscila, tá muito ruim, né? Muita interferência. Oi? Vamos tentar novamente, não é isso, com a Joana? Tá aí, doutor, você viu que história, né? Nós temos aqui em João Pessoa
uma menininha, como eu já mostrei para vocês, a chance do feto feminino ser acometido é muito maior do que o feto masculino, nós não sabemos o porquê. E nós temos aqui em João Pessoa um caso de uma menina que tem quase um ano também, sobrevivente, quase um ano aqui em João Pessoa, um caso. É um verdadeiro milagre mesmo, viu, gente? É fogo, né, gente? Mas eu queria saber o seguinte, né? Como é que fica a situação desses bebês, né? Sei lá, a gente viu aí o caso da Vitória, né? Que ela sobreviveu E vale salientar que a mãe dela, a Joana, nos cedeu as imagens, né? Mais uma vez, obrigada. Acho que não tem como, ela tem que arquivar isso pro resto da vida dela, né? Guardar sempre, 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 porque querendo ou não, foram 2 anos de vida da pequena Vitória, com muito amor, muita dedicação, muita força. Muito carinho, pra né? ela mesma, a Vitória, querer viver, né? É um caso muito raro, porque 55% nascem mortos e a grande maioria com 24, 48 horas morrem. Muitas pessoas optam por não fazer o abortamento terapêutico porque o Conselho Federal de Medicina permite desde 2004 que esses pais, se assim o desejarem, doem os órgãos desta criança para fazer transplante em outras crianças que assim o necessitem. Então muitos optam por não fazer o abortamento exatamente para isso. Vale salientar que na Alemanha, que o abortamento é legalizado em qualquer situação, nesses casos de anencefalia é muito menos solicitado fazer o abortamento do que nos bebês que têm síndrome de Down, por incrível que pareça. Então, é um caso interessante dessa estatística na Alemanha. A gente já tá com a Joana na linha de novo. Alô, Joana? Alô? Oi, agora tá melhor? Tá melhor. Ai, que ótimo. Joana, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você descobriu que a Vitória ela estava com anencefalia, o que você resolveu assim de imediato? Como você se sentiu? O que você sentiu na hora? Olha, quando nós descobrimos, a gente ficou com certeza muito triste, muito abalado, mas a gente tinha uma certeza, a gente sabia que ela era nossa filha e a gente via que ela estava viva, né? Que a gente fazia os exames, o coraçãozinho batia, ela se mexia. E a gente decidiu esperar, porque a gente pensou, ela está viva, então a gente não sabe, não nos sentimos no direito de interromper a vida dela e tivemos muita esperança de conhecê-la, de poder passar um tempo com ela, mas com certeza não imaginávamos que seria um tempo tão grande, né? Com certeza, você falou tudo agora, viu, Joana? Não tem pra que interromper a vida de um ser que não pediu para nascer também, e só porque nasceu com alguma má formação congênita, não é isso, doutor? Interromper a vida dessa criança. Então, mais uma vez, parabéns para você e seu esposo pela garra, pela batalha que vocês tiveram para poder criar e ver que a Vitória conseguiu viver 2 anos de vida. Com toda certeza, eu acho que foram 2 anos mais bem vividos da sua vida, né? Com certeza. Foi um presente, assim, foi algo que teve dificuldades, com certeza, mas quando ela nasceu, né, no final da gestação, eu já sabia que tinha valido a pena, porque eu sabia que eu tinha me tornado mãe, né, eu tinha amado minha filha, cuidado dela, e quando nós pudemos vê-la, pegá-la no colo, dar um beijinho nela, falar que a gente amava ela, isso foi uma realização muito grande, né? E depois estar com ela, trazê-la para casa, poder passear, cuidar dela, era algo que nos trazia muita força. A gente via que ela trazia força pra gente, ela tinha vontade de viver, ela sentia o carinho que a gente dava para ela. Então isso foi algo que nos deu uma sensação de missão cumprida, né? A gente hoje tem muita paz em falar sobre a nossa história, em lembrar dela, porque a gente sabe que a gente amou e fez a nossa parte como pais, né? A Vitória era a sua primeira filha? Ou você tinha outras? Foi nossa primeira filha, eu engravidei com 26 anos e agora nós estamos planejando ter mais filhos, né? Faz pouco tempo que ela faleceu
E foi realmente assim, eu e meu marido nos sentimos totalmente assim, pai e mãe, muito realizados, né, por termos sido pais delas. Ok, Joana. Obrigada, viu? Parabéns. Você ser essa mãe maravilhosa. Né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que vocês tenham, assim, um outro filho ou filha, né? Que ele venha com bastante saúde, né? E que traga a mesma alegria, a mesma felicidade, né? Pra vocês. Que a Vitória Eu tenho certeza que Deus vai mandar uma pessoazinha assim, sabe? Um anjinho pra vida de vocês, viu? Tá bom? Muito obrigada mesmo pela atenção que você teve com a gente aqui no nosso programa, pelo vídeo, pelas fotos, né, Priscila? Né, que você teve até a coragem de mandar, né? Porque tem gente que fica meio, não vou mandar. Não manda, né? com certeza. Tem gente que fica meio envergonhada, enfim. Mas você foi uma mãe super guerreira, vitoriosa. Parabéns, viu? Parabéns. Sucesso, que Deus te abençoe muito, viu? Opa, acho que caiu. Caiu ali. Obrigada. É um exemplo muito bonito. Né? É um exemplo que a medicina não está responsável por tudo, então são os pais que decidem a melhor opção. A legislação permite isso e é um exemplo muito bonito para aqueles que não desejam fazer interrupção da sua gestação, que vai ter momentos muito felizes com o bebê que virá. Superou barreiras. Tem um Deus muito grande nesta família, né? Mesmo. E como, viu? Isso. Porque não é fácil, né? O bebê, você sabe que com anencefalia, gente, ele não sobrevive tanto tempo assim, não. E foi assim, um milagre, né? Também um do bebê Senhor. que teve um acesso médico muito interessante, porque como o bebê nasce com o crânio aberto, então foi submetido a uma cirurgia de sucesso, como nós vimos aí, e esse bebê não tinha só anencefalia, ele tinha também um problema na bexiga, que precisou ser feito tratamento específico, e eles foram muito felizes. Muito. E isso é o que a gente fica de mais importante nessa matéria, exatamente, cada um encontra a sua felicidade. Exatamente. Né? E com Deus atrás, tudo resolve. Tudo é possível, né, doutor? Tudo é possível. Verdade. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente continua o assunto, mas olha, dedica um tempo para você, descubra os surpreendentes serviços da Demoqueire Fisioterapia Dermatofuncional, uma clínica que oferece para você uma estrutura completa no que há de melhor em termos de tratamentos estéticos, corporais e faciais. Além disso, possui modernas instalações para atender os clientes com maior privacidade, conforto e tecnologia. A Demoqueire oferece para você os seguintes serviços: drenagem linfática manual, manutenção, gestantes e também de gestantes e patologias também, ecos, ultrassom de alta potência e corrente russa, também, gente, carboxterapia, eletrolipose, limpeza de pele, radiofrequência, pilhas de diamante, de cristal, entre outros. Preste atenção, tá? Neste mês agora, né, estamos aí com avaliação gratuita, certo? Esperando você aí começar a se cuidar. Então, se cuide, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, comece aí já na Dermoqueire, que fica ali na Fernando Luiz Henrique dos Santos, número 458, sala 102. Fica no Bessa, tá? O atendimento é só com hora marcada, então você liga 8601-1266. 8601-1266. É com você, Priscila. Olha só, quando o assunto é aborto, as opiniões ficam divididas, né? E a nossa produção conversou com um advogado e com um representante religioso sobre esse tema. Dá só uma olhada. Em abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que grávidas de bebês anencéfalos poderão interromper a gestação com assistência médica. A mulher sofria muito, não tinha um amparo jurídico para que ela pudesse fazer o aborto nessa circunstância, e com isto também é um avanço de você ter uma criança que não tem possibilidade nenhuma de tornar-se um adulto com a saúde perfeita. Então ele viveria de forma vegetativa, traria um custo de caráter emocional muito grande para a mulher, porque ela aí estava criando uma criança sem possibilidade de se tornar um adulto perfeito, e também um custo financeiro muito grande.
custo financeiro muito grande. Então, um avanço muito, a decisão é acertadíssima, já precisava que há muito tempo, a resistência das religiões que não permitia que o Supremo decidisse essa questão ainda é polêmica, alguns ministros não votaram favoráveis, a decisão não unânime, a decisão por maioria, alguns ministros, por questão também talvez religiosa, tomaram posição, mas está lá para julgar para o melhor. O melhor é para a mulher não carregar esse peso, essa situação pelo resto da vida e ter um filho sem condições nenhuma de sobrevivência. Ele pode viver, mas não se tornará um cidadão, uma pessoa normal, em face principalmente da ausência de cérebro. A anencefalia não significa ausência total do cérebro, como o nome pode sugerir, mas danos no encéfalo e má formação do tubo neural. Segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais, em 18.800 partos, apenas 16 bebês eram anencéfalos. Destes, 11 nasceram vivos e 5 mortos. Isso pode ser constatado através de exames técnicos. Não pode ser a coisa assim, não, os médicos fez e disse que foi por isso, não. Tem que provar. E tem que ser médico especialista, não é qualquer médico que possa fazer isso. Tem os exames, hoje é muito avançada, a medicina é avançada nesse aspecto. Então, o Supremo Tribunal está de parabéns, porque trouxe para o meio jurídico e para as mulheres e toda a sociedade essa decisão que ampara e evita o crime que tanto os médicos como a própria mãe estão isentos. Chama-se conduta atípica, não há crime quando a situação estiver nessas condições. É antiga a discussão sobre o aborto no Brasil. Cristãos de toda parte se mostram contra essa prática. Hoje a lei permite abortos de fetos gerados por estupro, bebês que estejam colocando em risco a vida da mãe e em casos de anencefalia comprovada. A Igreja Católica deixa claro para os fiéis a sua posição sobre o assunto. Sempre tivemos uma posição muito clara. A Igreja é a favor da vida e em qualquer situação. Agora a gente não pode pegar os casos extremos e fazer deles, a discussão a partir deles da questão. Por exemplo, na questão do estupro, vamos supor que uma mulher é casada com um homem e se ela não quiser ter relações sexuais, mas o homem quiser numa noite, isso é estupro. Então ela teria direito a abortar o filho que nascesse daquela relação. Por exemplo, isso é uma questão que a gente tem que discutir. A gente com o aborto, a gente não faz justiça à mulher, a gente não pune o agressor, a gente gera mais uma vítima, que é fruto de uma agressão enorme contra a mulher. Então a gente tem também o caso dos anencéfalos, que é uma situação muito dolorosa. Mas são tão poucos aqueles que chegam a nascer, que eu diria assim, a gente teria que ajudar as mulheres que já sofrem muito porque elas querem um filho, elas desejam um filho e descobrem, com uma gravidez já avançada, a problemática do filho quanto ao problema no cérebro. E nós temos casos de crianças que nasceram e sobreviveram alguns meses. A questão é, o aborto vai solucionar o quê? Não seria importante a gente ajudar essa mulher que já está sofrendo muito e vai sofrer muito porque ela queria esse filho? Será que o aborto vai trazer o que de bom para o trauma que ela já carrega? Eu vejo assim com muita alegria a defesa, por exemplo, do meio ambiente, das árvores, dos animais. Há muita gente, e vocês sabem que eu não posso destruir uma árvore na minha casa, é simplesmente cortar, porque aí eu sou multado, eu sou perseguido, tudo. Eu não consigo entender como é que a gente quer proteger animais, a gente quer proteger as árvores e a gente não quer proteger a vida. A gente defende o aborto, como? Eu não entendo. É verdade, viu? Me disse muita coisa, realmente. É um tema polêmico que vai continuar sendo pro resto da vida, né? É verdade. Mas, doutor João, rapidinho pra gente encerrar aqui o assunto, quais são as implicações de uma mãe, que tem que abortar o filho de alguma maneira? Como é que ela fica? Psicológico dela,
sabendo que, infelizmente, essa vida tem que ser interrompida, né? Até por segurança mesmo da própria mãe. Qualquer alteração no bebê que está na barriga de uma mulher vai trazer problemas emocionais muito fortes para os pais, não é só a mãe, os pais, né? Então, um suporte psicológico é importantíssimo para todos esses pais. E como a legislação assim o diz, essas pacientes têm direito também, se quando elas optam por esse abortamento ou não, elas têm o direito de terem um suporte psicológico para sustentá-la durante esse período. Verdade. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Marília tem um recadinho para você, olha só. Obrigada, doutor João. Mas olha, espero que você volte mais vezes, né? Trazendo assuntos pra gente também muito interessantes, temas como esse, que foi um assunto muito bom, né? Espero que você de casa tenha gostado, né, do assunto. É um assunto importante, principalmente para as mamães, né, de primeira viagem, as mamães que estão aí gravidinhas, tem que se cuidar, tem que ir para médico, tem que fazer, né, toda a parte de ultrassonografia direitinho, né, e se prevenir aí, tá certo? Bom, gente, mas é tempo de celebrar aí o amor, presentear quem a gente ama, né? E a Afins Cosméticos tem kits maravilhosos para você surpreender seu amor em grande estilo. Temos o kit King Gold, né, desenvolvido para homens modernos com fragrâncias que combinam especiarias e madeiras nobres. Também já temos aí o kit Queen Rose, né? Possui também fragrâncias floral, frutal para mulheres especiais, né? Como você. E a Afins Cosméticos é sinônimo de qualidade e estilo. Conheça outras opções de kits também que a loja oferece. Temos aí a loja do Manaíra Shop, que fica no térreo. Telefone de contato é o 21066171. Temos também a do Shopping Sul, que você também, que mora nos bancários, na região sul ali, pode estar indo visitar a loja. Olha, 32358671 é o telefone da loja do Shopping Sul. Afins Cosméticos, quem experimenta se apaixona, né não? Olha o VT. Conheça Afins Cosméticos. Várias lojas para você. Qualidade em todos os produtos, da maquiagem à linha corporal. Afins Cosméticos. Quem experimenta se apaixona. Tá aí, gente. Bom demais, né não? Olha, você pode estar assistindo Manhã da Gente em qualquer lugar, né, Priscila? Através do nosso site. Você que entra pelas nossas redes sociais, vai lá no www.tvarapuã.com.br. Você pode interagir com a nossa produção também pelo MSN, mandar sugestões de pautas, né, dicas, tudo, o que você quiser. Tá? Pode reclamar, pode brigar com a Jeane, eu deixo. Eita, olá, ela. Tá, vai lá no Manhã da Gente, @tvarapuã.com.br, esse é o nosso e-mail. Temos o nosso Twitter, também @Manhã da Gente, e você ainda pode estar curtindo nosso Facebook pelo facebook.com/Manhã da Gente. E a gente vai pro intervalo e volta já. Já. Priscila diretamente da cozinha, né, Priscila? Ai, meu Deus.